Gravando. Olá, estamos em mais um esquenta do grupo da Cooperativa Nacional de Agentes Ambientais e a Neuroalma, uma equipe multidisciplinar, que está no Grande ABC, discutindo a NR1 e seus benefícios. Hoje, nós estamos com o nosso trio de coordenação, doutora Marta, doutora Débora, e hoje nós vamos fazer o nosso segundo, né, doutora Marta? Isso. E a função é nós irmos destrinchando o que nós podemos contribuir com a NR1. A minha função é a contribuição da neurobiologia, o ser humano, o ser dentro da empresa. E aí, doutora Débora, qual que é o desafio? Olá, muito bom estar aqui com vocês, viu? Nós temos um desafio para fazer com que essas empresas compreendam que nós estamos saindo do abstrato, do indivíduo, para trabalhar o ambiente, o meio de trabalho. O papel do psicanalista vai ser fundamental. Tem muita gente aí perguntando nas caixinhas de pergunta, muitos profissionais, colegas de psicanálise perguntando, e aí, o que a gente vai fazer? Porque ainda não entendeu que vai dar para exercer o tripé dentro da NR1. Lembrando que saúde mental é essencial e fundamental. E inegociável, né? Inegociável. E aí é legal a gente entender que todo mundo fala NR1, e alguns profissionais vão dizer, mas a NR1 ela existe desde a década de 90. Na verdade, nós estamos lidando com uma atualização da norma regulamentadora, onde insere o aspecto de risco psicossocial, né, do ponto de vista mais amplo, a saúde mental da empresa. Então, esse é um primeiro ponto de deixar claro. Não é a NR1 na sua totalidade, porque ela é uma norma muito grande, com mais de 200 páginas, 200 artigos. Ela, sim, é uma atualização nas questões psicossocial, que é uma demanda antiga de muitos profissionais, até os profissionais de saúde. E aí, hoje, como a doutora Débora falou, é uma questão de contexto organizacional do coletivo, vamos falar assim, da organização. E o que a gente traz como equipe multidisciplinar nesse aspecto? O que a gente está trazendo para o nosso público? Nós estamos preparados com uma equipe onde você vai poder contar com engenheiros do meio ambiente, com engenheiros do trabalho, uma clínica funcional onde ela atua nessa multipotencialidade com fisioterapeutas. Nós estamos preparando aí para apresentar no dia 30 do 1 toda essa estrutura de profissionais e técnicas já validadas. Inclusive, eu gostaria que hoje você trouxesse o selo, a importância do selo. Perfeito. Tá? E é isso que a gente tem para oferecer, porque nós não estamos aqui apenas para tratar a empresa e o empreendedor, mas olhando no ambiente geral, valorizando o profissional, criando um ambiente adequado para que você, como empreendedor, como empresário, possa oferecer um lugar saudável para o seu funcionário. Perfeito. E é muito legal que a gente está lidando com uma normativa. Né? É importante deixar claro que é uma portaria de 2024, onde ela tinha uma prorrogação de 1 ano, que deveria entrar em vigor em março, maio de 25, e foi prorrogado para mais 1 ano. Porém, o Ministério do Trabalho deu mais 1 ano de prorrogação. Então, a gente entende que, a partir de agora, não terá muita flexibilidade. Então, os empresários que estão nos ouvindo precisam se alertar, porque tiveram 1 ano a mais do que estava previsto, e isso sim vai gerar penalidades. E aí, a gente vem trazendo essa reflexão, porque o limão pode virar limonada, Marta. E aí, o que eu quero dizer com isso? Hoje, uma empresa que tem vários problemas em relação ao afastamento, a baixa produtividade, a custos muito altos, pode transformar isso em algo positivo. Uma empresa feliz, uma empresa saudável, sim. uma empresa leve. E aí, essa questão da empresa leve, a gente vem discutindo no nosso grupo, né, a questão do selo. Porque a gente quer discutir não só a normatização,
mas sim uma nova cultura da empresa. Exatamente. E aí, a história do selo, vamos falar um pouquinho disso, Marta? O que você acha do selo? Eu acredito que o selo seja importante porque toda pessoa que apresentar esse selo significa que aquele ambiente é um ambiente seguro, é um ambiente onde as pessoas estão sendo olhadas, onde o ser humano está sendo valorizado. E essa empresa, quando o empresário entender, quando ele observar que esse ser humano existe uma mente que se pode cuidar, ele terá um ambiente super saudável, porque na realidade nós percebemos que a empresa não é doente. Quem é doente é quem trabalha na empresa justamente pelas pressões. Eu acredito que esse selo vai apresentar, ó, essa empresa é segura. Ela consegue dar para os seus funcionários o melhor, né, da capacidade da saúde mental, que eu acredito Débora, quais nisso. seriam os critérios para a construção desse selo? Eu acredito que você tem sim que olhar para o funcionário, mas o critério é o ambiente. Um ambiente limpo, organizado, com a produção adequada, com horas adequadas de trabalho. Você vai precisar que esse ambiente tenha as ferramentas corretas. Por isso que nós vamos precisar, sim, do engenheiro de trabalho. Por que que é uma equipe multidisciplinar? Porque não dá para um psicólogo abraçar o mundo inteiro de uma NR1. Qual é a diferença da cooperativa e da Neuroalma? Nós estamos trabalhando em cima de protocolos validados com funções adequadas para cada um. E é isso que vai fazer a diferença. Vamos dizer aqui, você tomaria um leite ou uma água sem um selo da Anvisa? Um selo Perfeito. Green Label? Um selo internacional? Então, dentro dos critérios e a importância dele. Nós precisamos criar um ambiente, porque eu vou um pouquinho de contra, doutor. Eu acho que mais do que o indivíduo, o coletivo, às vezes vem um indivíduo preparado, mas o ambiente adoece ele. E como o contrário também, às vezes vem um indivíduo doente para um ambiente saudável e de repente a gente tem uma gama de pessoas no coletivo inconsciente doente. Por isso que é fundamental que tenha esse analista, esse psicanalista, esse psicólogo lá dentro. Por quê? Como que nós, psicanalistas, vamos atuar? Nós vamos atuar em 3 pontos. Primeiro, análise primária. Então, o segundo ponto, a gente já vai ter um diagnóstico precoce. E no terceiro ponto, a gente entra com a intervenção e a ressocialização desse indivíduo adoecido nesse ambiente. Você compreende, professor? Como vai ser construída uma escada de postura para a empresa e para o funcionário? Eu acho que, além de reduzir afastamento, a gente vai conseguir avaliar os dois lados da balança. A gente vai ajudar o empreendedor, essa normativa, com essa reestruturação dela, ela está ajudando tanto o produtor, o empreendedor que precisa produzir, que precisa garantir, quanto o funcionário, que tem que dar ali o melhor dele. Eu acho que essa multidisciplinaridade vai expandir, vai equilibrar essa balança. É isso. Hoje, a gente, analisando alguns especialistas, eles definem isso como um fenômeno de maior complexidade das relações do trabalho, Uhum. porque é extremamente desafiante, né, entender a organização e o indivíduo e essa relação, exatamente nessa perspectiva multidisciplinar. E é importante entender o seguinte: hoje as empresas estão adoecendo. Isso vem gerando um custo muito alto. Hoje, 4% do PIB já está relacionado a afastamento e doença no ambiente de trabalho relacionado a causas psicossociais. A OMS define que para 2030, uma das maiores doenças relacionada ao mundo do trabalho vai ser a doença mental, ou relacionado a aspectos psicossociais, né? Isso impacta diretamente produtividade, isso impacta diretamente a imagem das empresas, isso impacta diretamente a vida das pessoas. E aí, dentro disso, novamente trazendo a conceituação objetiva da NR1, ou atualização da NR1,
ela fala exatamente desses, vamos falar de 3 momentos. O primeiro é diagnóstico, exatamente como a doutora Débora falou. A gente precisa, e a doutora Marta também, ouvir o indivíduo no contexto do coletivo, mas a gente tem que ouvir individualmente. Tem até uma orientação que ela é desafiadora, que diz, tem que ouvir todos os colaboradores da empresa. Mas ela fala, mas eu tenho 1.000 funcionários. Vai ter que ouvir 1.000 funcionários. Cria uma metodologia, formulário, seja ela qual for. A partir daí, você tem que criar, sim, um contexto. Cada setor, cada situação, cada aspecto. E cada aspecto, identificar o perigo. A partir do momento que você identificou o perigo, você classifica o risco. A partir do momento que você classifica o risco, tem que tomar ação. Tem que tomar ação porque a saúde mental é inegociável. Não é algo que tem que estar no papel e depois a gente vê o que vai fazer. Não, tem que agir. E aí a ação é exatamente a alteração que a gente chama de PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, e o monitoramento, que é as ações mensais, diárias, ou as ações durante o tempo. Então, basicamente, a avaliação, identificação de perigo e risco, plano, monitoramento e acompanhamento. Então, essa vamos chamar de tripé também, esse é o tripé da atualização da NR1. E aí, quando a gente fala de ferramentas, a gente está falando de protocolo. E aí, a nossa equipe, isso é legal, por isso essa junção da Cooperativa Nacional de Agentes Ambientais, as especialistas, doutoras da Neuroalma, né, uma atuação que a gente tem no ABC, que é a construção de novos protocolos. E aí eu queria que a doutora Marta falasse de um protocolo que a gente entende que é a nossa chave de ouro, né? Que é a respiração. Simplesmente a respiração. Aí a respiração, depois que eu comecei a respirar, eu entendi muito o processo da ansiedade. Eu acredito que a sociedade hoje, ela está acelerada. E nós não vamos desacelerar o que está vindo por aí, principalmente internet, tudo, a tendência é acelerar. Então, como que nós podemos desacelerar? Então, nós temos um protocolo, a Neuroalma, ela tem vários protocolos, mas um protocolo formativo já para a respiração, ensinando esse ser a desacelerar. E como que ele desacelera? E aí nós entramos, por exemplo, nas doenças das empresas, muita depressão, muito burnout, principalmente ansiedade. Nós chamamos de como é que é? Parasimpático? Simpático-topia. Por quê? Porque nós estamos direto nós temos 2 sistemas nervosos, um simpático, outro parasimpático, e nós estamos acelerado, como se fôssemos um carro a 300 km por hora. Como que nós desaceleramos isso? Aí é o protocolo. Nós não conseguimos... Você consegue desacelerar um coração? Ninguém consegue desacelerar um coração numa hora de um pânico. Você não desacelera sua mente, porque tanto é que tem o TDAH, você está acelerado 24 horas por dia. A única coisa que consegue desacelerar é a respiração. Mas não é qualquer respiração. É o protocolo de uma respiração consciente, onde nós vamos trazer essa consciência de como você acelera, porque nós precisamos estar nesse simpático para as atitudes, para trabalhar, para fazer tomadas de decisões. Mas nós também precisamos entender a hora da calma, a hora do parar. Então, quando nós começamos a respirar, nós paramos, nós conseguimos brecar devagarinho essa aceleração do coração e a gente vai para um estado de calma. Não é um estado meditativo, por isso que não é qualquer respiração. E a função nossa da Neuroalma é trazer as pessoas, porque se ela não tiver uma respiração, se ela não tiver uma respiração funcional, ela não é um ser humano integrativo. Ele não consegue se integrar a nada. Ele não é um bom funcionário aqui, ele pode mudar de área, porque ele está desequilibrado, acelerado. Nós chamamos de hiperatividade. Aí você vai no médico, é TDAH, e às vezes não é só uma questão de você entender como que o seu corpo funciona. E esse protocolo, ele é maravilhoso, as pessoas vão adorar. E do ponto de vista da psicanálise, doutora, como que se constrói um protocolo do coletivo? Então, partindo do ponto principal, né, que você tem que trabalhar a sua individuação para permear sobre os ambientes, como que se constrói esse protocolo?
a gente aprende a ser coerente com você mesmo e depois a gente vai diminuindo esse caos que impacta em você. Então, aí você consegue fluir do caos para a ordem. Por quê? Nós, professor, somos uma ilha, tá? Só que nós estamos inseridos nesse contexto. Então, muitas coisas vão acontecer ao seu redor, no lúdico mesmo, né? Se nós somos uma ilha, vai vir onda, vai vir tempestade, vai vir dias de muito sol, vai vir dias ameno. Então, assim, se eu tô coerente comigo, eu vou conseguir me relacionar. E você trouxe um ponto aqui muito importante. Eu entendo hoje, depois de 10 anos de estudos aí, de muitos artigos, que nós estamos aqui para aprender a se relacionar. E por que que o Brasil hoje é um dos países mais ansiosos? Porque o Brasil tem dificuldade de se relacionar. Ele sempre quer dar um jeitinho. Então, aqui, a gente sempre quer dar um jeitinho. Isso tem que parar de acontecer. E aprender a ser coerente, aprender a respirar, é o primeiro passo de individuação. E aí, você aprende a respirar, para de pirar e vai para o coletivo. É muito importante essa fala da respiração coerente. Essa vai ser uma das maiores ferramentas. Essa ferramenta está sendo aplicada em Nova York, na Europa. Então, tudo isso, todas essas ferramentas vai estar alinhada e sincronizada. E como fazer o simples bem feito. É esse o projeto da cooperativa e da Neuroalma. Fazer o simples bem feito, sem dar nenhum jeito. Não, perfeito. E essa visão multidisciplinar é bastante interessante, porque o que acontece na discussão atual? Hoje, se você entrar na internet, NR1, você vê que tem bastante coisa, muita gente falando. Mas tem gente, e é legal isso, tentando... Legal não, é legal a discussão. Tentando trazer terapia individual como solução da NR1. Não terapia não é NR1. Não. Né? Trazer apenas palestras de dias comemorativo como é NR1. Não. Isso não é NR1. Trazer cursos online de NR1. Isso não é NR1. Né? E aí é legal quando a gente traz essa visão multidisciplinar, a gente está discutindo da organização como um todo. Sim. E a relação dessa organização com a sociedade. Né? E é importante aqui a gente falar, quando a gente fala de equipe multidisciplinar, né? Eu sou André Luiz, professor André Luiz, tenho um histórico aí na docência do ensino superior, docência técnica, estou diretor técnico da Cooperativa Nacional de Agentes Ambientais, é uma cooperativa voltada a fortalecer profissionais de alto nível, né, voltada à questão ambiental, mas num contexto amplo. A gente entende que o socioambiental é quase o todo, né? Então a gente não trata as coisas de forma separada, mas sim sistêmica. Atuei aí em órgãos públicos como diretor, secretário de meio ambiente, consultor, né? Atuo na prática com consultoria de grandes empresas, e a gente vem trazendo essa chamada, né, de segurança do trabalho NR1 como uma proposta de serviço, e agora junto com a NR, de um serviço multidisciplinar. Né? Queria que as doutoras falassem um pouco de vocês. Quem são vocês? Eu sou a Marta, sou psicanalista, estou atuando aí há uns 10 anos, sou pós-graduada em neurociência, agora especializada em respiração. E o que você estava falando sobre... hoje tem muitas histórias sobre NR. Na realidade, eu percebi que é uma coisa tão fácil. Existe todo o protocolo, né, da multidisciplinaridade na empresa, mas a facilidade que nós podemos, junto com a respiração, por exemplo, respirar 5 minutos. Se a hora que as empresas entenderem que não vai tirar a hora, não vai atrapalhar os horários, e todos começarem a respirar, é uma coisa tão simples. E a gente fala muito do ego, o ego quer dar volta, né? Ele quer brilho, não precisa. 5 minutos, 10 minutos respirando, nós conseguimos transformar as empresas, os lugares, as pessoas, as escolas. Então, quando as pessoas entenderem que elas precisam respirar,
sair desse estado de ansiedade em que todos nós temos meta e é trabalho. Quando começar a entender que não vai parar, porque nós precisamos trabalhar, precisamos levar o leite para casa, mas nós podemos, dentro do caos, como a doutora disse, dentro do caos nós trazermos a ordem para nós mesmos. Quando entendermos que nós somos esse ser divino, que existe o ar nos foi dado justamente para isso. Só que nós estamos hoje tão perdidos que a gente se perdeu. E o que é legal da NR1, a cooperativa e a Neuroalma, é essa facilidade. E é muito gostosa, eu adoro, gente. Bom, eu sou Débora Greck, eu sou psicanalista clínica, terapeuta integrativa, pós-graduada em psicanálise. E eu sou cofundadora da Neuroalma. E a Neuroalma, ela nasceu da junção do alma com o neuro, que já eram duas empresas que vinham acontecendo, e nós entendemos que sem a multidisciplinaridade, o indivíduo, ele não constrói individuação. Ele fica preso no ego, só se estruturando, porque a função do ego é se manter vivo. Só que para isso ele entra nesse movimento louco a qualquer custo. Então, quando eu analiso a minha estrada como um sujeito pertencente desse sistema, eu entendo que, primeiro, eu me formei, depois eu fui para o manejo, vivendo essa individualidade, que ainda não era uma individuação consistente, e hoje já estamos permeando para dentro desse coletivo, porque o trabalho multidisciplinar, ele é muito mais eficaz, ele é mais rápido. Então, eu estou muito feliz com a mudança dessa normativa. Eu não sei nem expressar assim, o quanto eu estou feliz. Por quê? Se a nossa dificuldade nas relações, primeiro na primeira relação, que é você com você mesmo, depois na sua relação familiar, depois na sua relação no trabalho, eu estou muito feliz que a gente chegou nesse lugar de ter que olhar para isso. Só que qual que é a proposta, Neuroalma? Qual que é a proposta da cooperativa? Fazer de forma bem feita. Eu acho que é esse o diferencial. Por isso o selo. O selo, Por sim. isso o selo, a perfeição. Não só, e é legal que assim, não é só o selo, não só a questão multidisciplinar, mas essa disposição nossa de construir, né? E é importante o pessoal entender, a gente está disposto a ser autoridade nisso. A gente quer oferecer as melhores ferramentas, a gente quer ter condições de ter bons contextos e bons resultados. E aí você, que é engenheiro, terapeuta, profissional de RH, empreendedor, empresário, né, que vem ouvindo sobre isso e está relacionado diretamente, né, nos procure, né? Acho que entra lá no Instagram da Neuroalma, no site da cooperativa, acompanhe, né, esses esquentas, entre lá no Simpla, a gente vai deixar depois todas as informações corretamente, se inscreva, tem uma taxa simbólica, não tem condições de pagar, pede bolsa. Aqui a gente quer tentar reunir o máximo de atores possível nessa jornada. E aí... E deixar muito claro, que a doutora Marta falou e a doutora Débora, que é uma jornada complexa, mas se a gente conseguir olhar isso com multidisciplinariedade e coerência, ela pode ser simples. Tão simples quanto respirar, né? Então, eu acho que isso é um propósito que a gente tem, né? Como quando a gente reúne profissionais que tem uma visão de propósito, é um propósito que a gente tem de levar isso. E aí eu queria até aproveitar isso, Marta e Débora, até dizer que a gente está construindo isso até para as escolas, né? Sim. A gente entende que isso é tão interessante, né, que a gente vem construindo propostas aí para a rede de educação. Você que é professor de escola particular, escola pública. Fala um pouco, Marta, da nossa ideia de levar a respiração para as escolas. Primeiro porque os professores têm um índice muito grande de estresse, né? Eles estão totalmente estressados, estafados, e até o próprio rendimento. E a ideia, Nova York, né, já é incutido dentro das escolas a respiração. Então, a respiração ela entra já como
um manejo, né, Débora? Já dentro das Nova escolas. York é obrigatório E no calendário. obrigatório, nós estamos querendo isso, porque se a respiração, ela deixa você num estado de tranquilidade, na presença, a respiração deixa você na presença, então você não vai entrar no caos do outro, você não vai entrar na divergência do outro, você vai entender que aquele momento você precisa respirar para tomadas de decisões. E quando você leva isso para a escola, a intenção é que todos estejam equilibrados, para não deixar, por exemplo, nós temos pacientes, professores, que só de falar que amanhã eles voltam para a escola, eles já estão chorando. Por quê? Porque tem que voltar para aquele meio doente. Então, a intenção é nós irmos, como a doutora Débora diz, olharmos para esse ambiente e deixar esse ambiente, que não é um professor, nós vamos fazer o coletivo, trabalhar a saúde mental de cada um. Eu gostaria de complementar que hoje, eu não sou médica, né? Eu não tenho total habilidade para falar disso, mas que existem laudos patológicos sendo elaborado e atestado, só que, na verdade, o que falta é que o indivíduo aprenda, que esse sujeito aprenda a ser coerente com ele. Porque essa falta de atenção plena está criando patologias. E, na verdade, você pega uma criança lá com laudo de TDAH, na verdade é só o sistema dele que é acelerado. O sistema que eu falo é o sistema familiar. É a demanda de coisas que essa criança tem para cumprir. E aí, o que ele faz? Ele vai socializar, ele vai para o ambiente. E um professor, para no mínimo 20 crianças. E sim, eu enxergo que os municípios, o Estado, eles deveriam ser os primeiros a trabalhar com isso, porque é onde tem a maior quantidade de pessoas. Estamos trabalhando no privado. Professor, eu gostaria de falar que eu já atuo com NR1, só que eu chamava de outra coisa. Eu trabalhava o sistema empresarial dentro das constelações sistêmicas. Então, assim, isso não é um protocolo novo, mas que tomou uma repercussão e agora tem um nome e uma normativa em prol dele, para que ele seja cumprido. Então, eu já vinha vendo isso acontecer. Só que hoje precisou de pessoas famosas, como Luciano Huck, Angélica. Você sabia que naquele acidente que eles tiveram com a aeronave deles lá, o que tirou eles da depressão maior foi a respiração? Perfeito. Aí precisa de uma pessoa que já tem referência, né? Que já é uma pessoa famosa, que não tem autoridade, porque eu já entendo a nossa autoridade, professor. Nós estamos estudando há muito tempo. A cooperativa e a Neuroalma não nasceu assim. Existem muitos artigos aqui, existe muito estudo para que essas empresas estivessem hoje onde ela já está. Né? A novidade é que nós estamos expandindo. Só isso. Então, assim, um convite para que as pessoas, para que vocês não deixem de participar no dia 30 de janeiro, às 19 horas. Teremos o método, a opção de você estar presencial e você estar online lá, porque a cooperativa está criando um link onde vai ser tudo muito mais simples. E teremos aí mais profissionais, como mais contadores, fisioterapeutas, médicos do trabalho, advogados, todo mundo trabalhando em função da saúde mental, que é, professor, o que é a saúde mental? Inegociável. Inegociável. E é essa mensagem que a gente quer deixar nos esquentas, né? A gente vai ter toda quinta-feira o esquenta. Quinta-feira. Acompanha a gente e no dia vai ser o primeiro encontro e a nossa meta é ter encontros permanentes durante o ano todo. Vamos ter esquentas permanentes o ano todo. Vamos ter conteúdo permanente o ano todo, porque a gente entende que é um processo de melhoria contínua. Sim. Né? E tem conteúdo. E tem conteúdo para a gente discutir. Hoje você vê um pouquinho aqui do nosso esquenta, o tanto de informações que a gente vem trazendo. É isso. É isso. Nós fechamos mais um esquenta, né? Lembrando, dia 30, às 19 horas, procure lá no Simpla ou no Instagram
Da Neuroalma, que é? Neuroalma 2 e no Débora Greck, todas as informações estão lá. Inclusive, acompanhe a gente, @DéboraGreck, @Neuroalma, para que você não perca nenhum. Acompanhe stories, que nos stories estamos respondendo caixinha de pergunta. Acompanhe os Reels e deixa todas as dúvidas lá, que alguém vai te orientar pelo direct ou pelos links da bio. Perfeito. Na cooperativa, agentes.coop.br, no Instagram, professor André, Luiz, professor André, Luiz, Diadema. Marta? O meu é Neuroalma. É isso aí. Vamos respirar Vamos novamente respirar, e agradecer. agradecer. Só essa respiração tira você daquele ponto de desequilíbrio para equilíbrio. Perfeito. Muito obrigado. Simples. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Gratidão. A gente